Bom dia novamente. Meus amigos, então nós vamos dar início aos nossos trabalhos hoje, tá? O Jorge, como eu mencionei, conhecido nosso de longa data, ele está junto do grupo da professora Roseli de Deus Lopes. A professora Roseli foi minha orientadora de doutorado, também é esposa de um grande amigo meu de infância, o professor Marcelo Zufo. Essa semana eles aparecem de vez em quando na mídia, exatamente por conta do evento do FEBRASE, né? O Jorge também é orientado da professora Roseli, ele é doutorando, certo? E nós tivemos a honra ano passado no ano passado nós improvisamos uma sessão de apresentações de iniciativas brasileiras no Congresso Alice Brasil. Se vocês olharem na nossa página da internet lá, tem foto dele falando. Ele foi uma das pessoas que colaborou conosco, fazendo uma apresentação, e hoje ele vem dar sequência a esse trabalho, tá certo? Então, por favor, uma salva de palmas. Bom dia a todos e a todas. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência com gráficos 3D e o nosso envolvimento com a FEBRASE. Contextualizando isso, através do trabalho feito numa escola de ensino fundamental aqui em São Paulo, e como é que nós fomos nos encaixando com o trabalho da FEBRASE. Bom, contexto, numa escola pública, de ensino fundamental 1 e 2, que fica na parada de Taipas, na zona noroeste de São Paulo, lá depois da Brasilândia. Tá? Para quem não tem noção, Lapa, Pirituba, Brasilândia, aquela região de São Paulo. Bom, nós conseguimos fazer alguns estudos e aprendemos um pouquinho sobre algumas linguagens da internet e pensamos que poderíamos usar isso na educação básica para tentar fazer com que os alunos e nós, professores, pudéssemos ter um desenvolvimento melhor do trabalho feito no dia a dia. E aí nós apresentamos algumas coisas para os alunos, que estão ligados com os gráficos 3D, com o objetivo de disseminar o conhecimento técnico para os estudantes, para os educadores, ampliar nossas possibilidades de uso dos recursos técnicos do laboratório de informática, para além do Word, para além do Excel, para além do PowerPoint. Na época nós não tínhamos ainda a internet, mas já tínhamos o browser instalados todos, então nós tentamos ampliar isso para que nós tivéssemos mais perspectivas, as coisas que são feitas na escola pudessem estar mais linkadas com o que é feito no mundo fora da escola, né? Que está aí no cinema, está nas animações todas, agora no software Alice, etc. Bom, as estratégias para isso. Apresentar, dentro do possível, algumas técnicas, né, de uso das linguagens e recursos da internet que pudessem ser usados tanto na escola quanto na casa de cada um, né, e a baixo custo, porque lá não se tem condição de ficar comprando software, etc. E a ideia era que fosse algo que pudesse ajudar a compreender que é importante ler e escrever, né, e uma forma de fazer isso é através de programação, e tentando criar conteúdo linkado com as ciências que a gente estuda no dia a dia no currículo. Bom, o que nós achamos que dava para utilizar foi a linguagem de modelagem de mundos tridimensionais, que é o VRML, que é uma linguagem que está disponibilizada para a internet e é gratuita, né? Então, assim, está fácil de acessar, por conta que é
com base em navegadores da internet, só que muitas pessoas desconhecem isso. Então, a ideia era usar um pouco para ver se os professores, se os alunos se sentiam bem, como é que nós nos sentíamos. E aí nós começamos a fazer um trabalho com um pequeno grupo, para entender a linguagem, para entender como que a gente poderia fazer esse trabalho de divulgação. E dali, desse grupo, a gente, por conta de estar estudando também na Universidade de São Paulo, a gente começou a ter links com o pessoal do Laboratório de Sistemas Integráveis. Então, assim, do uso do VRML, que começou lá em 2002, em 2009, nós conseguimos fazer alguns projetos e apresentar no Rio de Janeiro, né, simplesmente com um documento de texto e visualizando no browser da internet. Estamos passando esse interesse para os nossos colegas, que são professores, no caso aqui a coordenadora. A gente estava numa reunião na casa de uma outra coordenadora, colega nossa, enquanto a gente estava aguardando um pouquinho, a gente estava conversando sobre coisas que às vezes na escola a gente não consegue conversar com mais calma. E aí ela pôde manipular um pouco mais para entender melhor como é que é o processo. E a gente pôde discutir um pouquinho sobre as questões de narrativas, as questões de aprender um pouquinho de matemática, e comparando com os estudos que os professores colocam dentro da sala de aula no dia a dia e o nosso trabalho no laboratório de informática. Bom, é muito simples. Como vocês verem do lado esquerdo, tem um documento de texto, que é salvo mais ou menos como um documento do HTML. Né? Esse trabalho aqui a gente tentou fazer um pouquinho com o pessoal de sexta série do ano passado, uma turminha de 32 alunos. E aí a gente foi trabalhando com eles a questão de textura, aproveitando o trabalho que a professora de artes estava fazendo de mostrar um pouco do corpo humano e as questões de proporção, etc. Então, a gente tentou dar um pouquinho de domínio técnico para fazer esse trabalho. E sempre solicitando apoio da professora de artes. Bom, os resultados desse trabalho que a gente vem fazendo desde 2002, a gente tem conseguido desenvolvimento técnico de todo mundo, assim, dos que estão mais envolvidos, né? A sustentabilidade disso é bastante difícil, porque você tem que fazer um trabalho direto para isso virar uma cultura, mas tem surtido efeito. Aqui nós temos alguns exemplos de coisas que foram feitas na escola e fora, que a gente vai tocar agora no assunto, que é a questão da FEBRASE, né, que é justamente por conta dessa integração entre a USP, no departamento que a gente trabalha e estuda, que é o Laboratório de Sistemas Integráveis, e a escola. Bom, desse trabalho todo que a gente mostrou para vocês um pouquinho, tem havido algumas evoluções. Por exemplo, do VRML, já tem sido implementada a questão do X3D, que já é uma evolução. E aí, assim, estão embutindo isso nos navegadores. E isso, talvez, para as questões de inclusão, para as questões sociais, de desenvolvimento, pelo menos básico de programação e de acesso da população à computação, pode ser bastante importante, porque você não vai precisar mais instalar navegadores especiais, aproveitar o próprio HTML e a linguagem, que também é script, e fazer as modificações muito rápido. Então, assim, conceitos voltados à geometria vão ser fáceis de ser visualizados. Então, a criança desenha lá no caderno, está vendo o negócio chapado, mas se for usar o browser, vai ter condição de ver aquilo tridimensionalmente, fazer os cálculos na forma numérica, porque o documento de texto traz tudo com número, então ele tem que fazer toda essa relação, fazer as montagens, então ele vai ter noção de se está o ponto zero, tá, mais menos 5, mais 5, etc. Então, dá para fazer essa inter-relação e convencer por que é importante estar lendo, antes de começar a utilizar os softwares mais de
arrastar e colar, soltar. Então, é uma possibilidade. Bom, desse trabalho todo, em paralelo que a gente foi fazendo na escola, a gente foi conhecendo o pessoal da USP, por estar estudando lá, fazendo essa aproximação entre os professores, os pesquisadores e o nosso diretor, nosso coordenador, os nossos professores, nossos alunos. E fizemos várias experimentações, fizemos alguns workshops na própria USP, foram os professores, foram os alunos. Então a gente foi criando uma cultura de se apropriar um pouco mais das questões tecnológicas e usar isso no nosso dia a dia. Então, desde 2004, com a nossa primeira turminha que a gente fez lá de estudo do VRML, nós fomos para a Febrace, fizemos um pequeno trabalho lá, fomos até a Caverna Digital, que está disponível, e aí apresentamos um trabalho na caverna. E isso foi criando força para nós, como pesquisadores, como professor, e os nossos colegas que foram juntos. E os alunos também. Então, assim, a gente foi desenvolvendo algo que hoje reflete no nosso processo de estar participando do projeto Um Computador por Aluno, que é desde 2007. Em 2006, nós fizemos toda uma conversa com os professores, com os alunos, com o pessoal da USP, com o pessoal da UNPC, que foi visitar a escola. Então, assim, quando o projeto chegou lá em 2007, todo mundo tinha consciência do que ia acontecer. Então, foi mais fácil de se conseguir uma certa sustentabilidade, para não chegar um monte de computador lá e depois ficar tudo largado. Então, assim, nós temos envolvido alguns professores, né, e aos pouquinhos um fazendo um trabalho e dando certo, consegue atrair o outro para que também faça. Então, assim, do conceito de usar alguma coisa em 3D, a gente tem usado algo também que tem saído para facilitar a questão de acesso à informática, né, e a processo de usar meios com recursos computacionais mais sofisticados, para além do Word, do Excel, etc. O Scratch, por exemplo, que a professora teve algumas oficinas conosco, no processo de formação, e usou com seus alunos durante o ano 2010. Então, assim, eles ficaram um pouco mais autônomos no sentido de ler mais, fazer trabalhos em casa, trazer isso para a escola, porque nós conseguimos, através de doação da OLPC, que todos os alunos de 4º ao 8º ano pudessem levar as máquinas para casa. Então, o trabalho que foi feito, ia sendo feito na escola, podia ser compartilhado em casa e associando, né, as questões de leitura, de escrita, etc. Oi. Ah, tá. O UCA, o projeto UCA, tem a ver com o One Laptop per Child, que é um projeto, para quem não conhece, que além de estar aqui no Brasil, agora está mais, acho que estão mais com 150 escolas no Brasil, e tem no Uruguai, tá bastante, eu tenho acompanhado pela internet as coisas que estão acontecendo lá, está bastante forte a cultura de uso dos laptops, e em alguns países da África, e nós conseguimos participar disso na escola através das ligações com a Universidade de São Paulo. Deixa eu ver aqui mais. Bom, daí esse processo todo, como eu disse, temos aproximado da USP e da Febrace. Embora nós gostaríamos que nossos alunos participassem de uma forma assim, como os outros alunos do Brasil que vêm vindo para cá, para São Paulo, com um stand, participando da questão de fazer uma pesquisa e apresentar um projeto e tudo, nós não conseguimos ainda criar essa cultura. Até estava conversando com a professora Roseli esses dias, por que está tão difícil fazer isso, né? E é difícil. Mas vamos um ano, vamos de novo. Começou só a nossa escola, o ano retrasado nós fomos com a nossa escola e uma escola vizinha. O ano passado também, este ano já fomos com mais
mais uma escola. Então, estamos em 3 escolas lá com estande. E estivemos ontem, estaremos hoje, amanhã vem mais 4 escolas da Zona Sul. Então, assim, está ampliando a questão de mais crianças terem acesso. E aí elas estão indo até lá, fazendo entrevistas com os meninos que estão expondo e colocando no blog da prefeitura. Então, a gente está tentando atrair que mais educadores e mais crianças tenham acesso a isso, para se encorajar a fazer um trabalho de pesquisa, desenvolvimento e participar. Porque eu lembro que quando começou em 2003, 2004, alguns alunos da rede pública estadual tiveram o seu trabalho aprovado e foram para os Estados Unidos. Ontem eu encontrei o Ivo, que é um dos professores que participou e tinha uma turma, essa primeira turma, e esse menino que foi para os Estados Unidos fazendo um trabalho sobre propaganda, hoje ele trabalha na Claro, entendeu? E nessa área de marketing, etc. Então, assim, é algo que foi plantado lá atrás e as coisas estão caminhando. Por não. Deixa eu fazer um pequeno comentário. Alguns aqui conhecem o FEBRASSE porque nós somos convidados como pareceristas do FEBRASSE, né? E, inclusive, nós temos aqui a Rosenilda, inclusive, ela veio do Nordeste, Pernambuco, né? De Pernambuco. Ela veio por conta da nossa parceria com o FEBRASSE, tá certo? Eu me lembro de um projeto que eu dei um parecer, e teve numa cidade onde um grupo do Nordeste, o jovem foi premiado também, parece, e eles foram competir lá, porque essa feira, assim, tem uma feira científica aqui no Brasil, né? E os melhores daqui vão competir numa feira lá nos Estados Unidos. Então, espera um pouquinho só um minutinho. Vamos lá. Me antecipei a apresentação do Jorge. Tranquilo, não tem problema. A gente vai conversando, é melhor. É sempre melhor. Não, mas é que eu vou contar um fato curioso, né? Perdão. E para vocês sentirem o poder de transformação social da iniciativa da professora Roseli, quando criou o FEBRASSE e tudo mais, né? Quer dizer, vê que coisa bacana. Então, o que acontece, né? Normalmente, quando tem aquele aluno que é o CDF, o estudioso da turma, né? A turma nem dá muita importância para ele, nem nada. E eu não me lembro qual cidade que era no Nordeste, e um grupinho lá bolou um trabalhinho, conseguiram lá os subsídios, lá, patrocínio, tipo assim, não sei quem do bar da esquina deu tanto de dinheiro, não sei quem da prefeitura deu mais um pouquinho, tal. Eu sei que trouxeram os meninos aqui para São Paulo, eles apresentaram o trabalho deles aqui, eles ganharam e foram para os Estados Unidos. E eu, nesse processo de dar parecer, eu peguei, alguns anos eu participo mais, outros menos. Esse ano praticamente eu não participei nada, por conta de estar organizando o Alice Brasil, e caí bem na mesma semana, né? Mas eu me lembro um ano o ano seguinte a esse episódio, da cidadezinha lá que o menino veio, o pessoal do FEBRASSE falou: escuta, está um recorde, tinham mais de 100 projetos. Porque como ele conseguiu ir para os Estados Unidos, por ter sido premiado, né? Todos os coleguinhas de turma dele, todos ficaram motivados, viram: poxa, olha, ele conseguiu, né? Então, é aquilo, a gente também educa por exemplos, né? E os bons exemplos têm que ser valorizados. E isso foi uma espécie de um agente de transformação, né? Então, no ano passado eu quis levar o Dom no evento do FEBRASSE, era uma semana, estrategicamente eu tinha agendado uma semana antes, né? E o Dom tinha uma feira na semana seguinte, e ele falou: olha, não posso ir, é uma feira muito importante nos Estados Unidos, eu vou. E ainda bem que ele não ficou aqui para assistir o evento no FEBRASSE, porque foi nessa feira dos Estados Unidos que saiu o contato da Softex, que está transmitindo para nós online, né? Quer dizer, Papai do Céu escreve certo por linhas tortas, né? Mas esse ano eu estrategicamente fiz questão de colocar o evento do Alice junto com o FEBRASSE, porque amanhã eu vou levar a professora Wanda para ver como é que é o evento, para ter ideia da grandeza do que é o evento, né? Eu sei que algumas pessoas aqui conhecem, porque eu sei que alguns aqui são pareceristas do FEBRASSE. Quem é de alguma escola que não tenha tido oportunidade de ir, convido amanhã a visitação pública, né? Estou direcionando a uma diretora aqui, que eu sei, né? Convido a visitação pública, vá conhecer amanhã à tarde o FEBRASSE,
vai ser uma loucura mesmo, vai estar cheio de gente, porque, né, já passou nas emissoras de televisão e tal, acho que amanhã é o dia mais cheio, né? Hoje e amanhã. Hoje e amanhã são os dias que são uma loucura passar lá. Eu tô me questionando se eu vou de táxi ou com o meu próprio carro, para vocês terem uma ideia, né? Os dois têm tamanha o burburinho ali na região. Mas, e todos esses projetos no FEBRASE começam de iniciativas como a do professor Jorge aqui, tá certo? Começam de pequenas ideias que vão ganhando, ou como iniciativa da professora Rosenilda também. Se a senhora depois quiser falar seu testemunho também, fica aberto o microfone. Bom, então a gente pode seguir daqui. Espera aí. Bom, a partir do que o Edson estava falando, a gente complementa aqui que esse ano teremos até 18 estudantes indo para os Estados Unidos. E isso é legal porque, assim, os prêmios não ficam só para as regiões que têm mais recursos. Procuram dividir as regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Então, assim, todo mundo acaba tendo chance de poder participar da ISEF lá nos Estados Unidos. Bom, aí, assim, a participação na nossa escola, como eu estava falando, vem de há muito tempo. Aqui a gente tem algumas fotos do ano passado. Essa do lado esquerdo, com o nosso stand, a gente conseguiu que os trabalhos que vão envolvendo informática chegassem, por exemplo, a parte de educação física, que aí eles usam informática para medir o IMC, que é o índice de massa corporal, e animou as professoras, animou os alunos a fazer um outro tipo de pesquisa. Então, assim, a gente usa a parte da informática para atrair, mas sempre pensando que a gente pode expandir o nosso conhecimento para todo lado, né? Aqui do lado direito, essa jovenzinha colocando o material dela no blog. Ela saiu no final do ano passado, terminou o 8º ano, mas ela, assim, de quando começou o nosso trabalho, de quando começou o UCA, ele evoluiu muito em termos de ajudar as professoras com os laptops, as crianças pequenas de 1, 2, primeira e segunda série. Então, você via no corredor as crianças abraçando, beijando pelo carinho que ela tinha com elas de ajudar nesse processo todo de implantação das máquinas na escola, de uso, e ajudar as professoras de primeiro e segundo ano, porque muita gente, 35, 40 crianças às vezes, e aí você não dá conta de cuidar de computador, de criança, etc. Então, precisa de ajuda. E os nossos jovens que ajudaram muito nesse processo, para que o projeto continuasse como está até hoje. Eu estou um pouco afastado da escola, porque eu machuquei o joelho, e assim, eu estava assim, como é que estão as coisas lá, né? E essa semana, por conta da FEBRASE, eu fui até lá para a gente poder ajudar com algumas coisas para a gente ir até a FEBRASE, e eu vi um aluno, vários alunos conversando sobre como formatar um computador. Então, eles pegaram, o pessoal da USP explicou para um multiplicador, foi lá, explicou para eles, e eles estão reformatando todas as máquinas, pressionando para zerar tudo, para ficar tudo certinho para continuar o trabalho, né? É um processo que realmente eu não sei fazer, entendeu? Mas eles foram lá com Linux, não sei o que, dominaram, já colocaram, já acharam coisas para colocar outras interfaces em cima da que existe. Então, é um processo importante, né? Que não é para a gente ficar controlando, é só para a gente ajudar a chegar onde tem que chegar, e o resto o tempo vai fazendo. Bom, aqui já estamos no processo desse ano, né, 2011, e do lado esquerdo a medição de índice de massa corporal, vieram outros alunos, alguns que estiveram no ano passado, e mais novos alunos. E aí do lado direito dá para ter uma visão geral do nosso stand lá. Os alunos fazendo entrevistas, procurando interagir, aprender com outros colegas, né, que vieram de outros estados, se engajando na hora de escrever, de ler, né, que é coisa que vai marcar na vida deles, como marca na nossa, né, de vê-los bem. E é isso, a ideia é convidar vocês também para estarem lá, como o Edson já falou,
conhecendo um pouco mais do que tem dentro da tenda entre hoje e amanhã à tarde. Né? E só para fechar, deixa eu terminar aqui. Isso aqui é meio que, vamos dizer assim, uma homenagem para alguém que não está aqui, mas foi um ex-aluno nosso, que saiu há 2 anos atrás, mas que, a partir do trabalho que ele começou a fazer com as linguagens que a gente foi mostrando no laboratório, ele foi muito além dos outros, né? E assim, mudou de escola, mas a gente às vezes tem contato por e-mail. Eu sei que esse material que ele fez, ainda na época que ele estava conosco, ele já está reusando em outra escola, apresentando para os colegas dele, tentando convencer outros professores a aprender, a usar, né? Então, assim, está muito além da computação, já está na área social, já está pensando em coisas bem para frente. Então, são coisas que nos animam, né? Nós, como pesquisadores, tem muitos pesquisadores aqui, professores, etc., a continuar nosso trabalho, né? Que é o que importa. Não dá para navegar? Dá. Aqui ele fez um trabalho de história, né? Fez as pesquisas, colocou as texturas todas, e tudo no braço, não teve ferramenta de modelagem, não. Foi tudo escrevendo e colocando a parte computacional, tudo direitinho, né? Calculando mentalmente, tudo no braço. Então, mas ele já usou o Blender também. Já pesquisa, já fez alguns, até joguinho de Blender ele fez. O ano passado ele apresentou lá, levou pra gente lá na Febrace e mostrou pro pessoal. Tal. Então, são coisas que são possíveis de fazer e que, se a gente for criando a comunidade, como está sendo criada a comunidade Alice, etc., todo mundo vai ganhar, né? É isso. Agradeço. A professora, vamos ceder uns minutinhos para ela contar um pouquinho a história dela. Eu também não sei, estou sabendo agora. Bom dia a todos. Meu nome é Rosenilda e eu participo da Febrace desde a primeira edição. E, como o professor Jorge falou, é uma oportunidade muito interessante que nós temos de compartilhar um pouco os conhecimentos. Todos nós sabemos que as diferenças regionais no Brasil, elas são marcantes. E isso também vai para a questão educacional. E para nós sairmos de Pernambuco, estar aqui em São Paulo, na Febrace, é uma experiência extremamente assim, relevante. Eu tenho casos de alunos que hoje, os primeiros que participaram da Febrace, estão terminando. Tem um especificamente que passou nos 2 vestibulares, tanto na estadual como na federal, e isso graças a ele ter participado e ganhou. Esse nosso aluno, ele ganhou o primeiro lugar em ciências biológicas e também foi conhecer a feira lá na então UNICEF. E o que aconteceu? Ele quer vir fazer doutorado na USP e está terminando lá a graduação, e a gente já teve experiência de trazer um ônibus de Pernambuco com 16 projetos. E hoje, eu como professora da rede pública, eles criaram um programa de ensino médio inovador. E esse ensino médio inovador só tem 4 salas experimentais e eu sou professora de iniciação científica dessas 4 turmas. E eu dou aula no laboratório de informática. Então, quando veio para o meu e-mail esse convite de participar do Alice, eu fui logo no site,
pesquisar o que era, e fiquei assim, extremamente empolgada, motivada para estar aqui, para utilizar, né, como ferramenta nas aulas de iniciação científica, porque eu sou geógrafa, eu não tenho esse conhecimento técnico, e quando o professor falou que ia ter um treinamento, eu fiquei pensando, como eu posso sair de Pernambuco e vir fazer esse treinamento, porque eu preciso. E às vezes eu fico brincando um pouco, né, de fazer alguma coisa como o professor Jorge, mas como um pouco leiga no assunto, eu disse para os meninos, vocês não gostam de sala de bate-papo? Eles gostam. Então vamos fazer uma sala de bate-papo e conversar sobre iniciação científica. E eles abriram lá e eu disse assim, professora, uma pessoa visitou a sala de bate-papo. Eu disse, ótimo. E aí criar blogs e coisas desse tipo, mas eu tenho um grupo de alunos que estão fazendo um projeto de 7º ano, e eles querem falar sobre tecnologia 3D, eles querem pesquisar sobre tecnologia 3D. Então, eu quero agradecer, né, mais uma vez. A FEBRASE, ela faz esses intercâmbios, então, e isso tem criado grandes oportunidades. Eu tenho certeza que, quando eu chegar em Pernambuco, minhas aulas no laboratório de informática, de iniciação científica, não serão mais as mesmas, e eu quero motivar os meus alunos. Eu já estava pensando assim, eu tenho que conseguir um apoio de um garoto que faça ciência da computação para me ajudar, para ajudá-los, porque eu tenho certeza que isso vai enriquecer muito. E eu quero muito conhecer o Alice, utilizar o Alice, porque, como a professora Wanda falou ontem, que era muito fácil manusear, então eu vou ter a oportunidade de aprender junto com o meu aluno. E isso é uma grande oportunidade para uma escola que sai de lá, do Nordeste do Brasil. Isso seria, nós sabemos que eu tenho a impressão que vocês têm a ideia do quanto isso pode mudar vidas. E exatamente por isso que eu quero agradecer a FEBRASE, né, e também a oportunidade do Alice Brasil de estar me fazendo ter esse grande momento de aprendizado. Muito obrigada. Professor, eu só queria comentar, e a todos, né, que esse é o objetivo desse evento, tá? Dentro do que foi possível, procurei a cada momento sempre estimular o envolvimento de mais educadores, alunos. Quando é possível, vocês notam que às vezes o auditório fica um pouco mais vazio, né? Na verdade, na hora que fica mais vazio, são aquelas pessoas que estão realmente direcionadas para o evento, né? E de tempos em tempos vem um grupo de alunos aqui, porque qual que é a nossa ideia? No ano passado nós tivemos 76 inscrições oficialmente no Congresso, né? Algumas as pessoas vinham ficar um pouquinho embora, mas estima-se que nós tivemos uma visitação do Alice Brasil no ano passado, na ordem de umas 200, 250 pessoas, além das 76. Quer dizer, chegamos a quase umas 300 pessoas que no ano passado foram beneficiadas direto ou indiretamente com o Congresso. Aqui também já tivemos algum rodízio ontem de pessoas, hoje nós vamos ter daqui a pouco, vão chegar mais algumas turmas de alunos, porque o que acontece? Nós pedimos para os colegas professores que estão, às vezes tem alguma disciplina afim, ou mesmo o curso, o professor pode até não ser da disciplina da área de computação, mas a turma dele teria vantagem em participar, né? Então a gente puxa de vez em quando alguns alunos, de vez em quando chega algum colega, algum aluno aí na porta, posso entrar, posso assistir a palestra? Claro que pode, venha, né? Porque a nossa ideia é realmente difundir o conhecimento. Contamos com a senhora para difundir lá na sua terra. Pernambuco, eu tenho parte dos meus ancestrais são de Pernambuco, né? Então, mas a gente realmente conta com a sua colaboração no sentido de disseminar esse conhecimento. Tomara que na edição do ano que vem temos mais representantes de lá. Tivemos inscrições de pessoas da Bahia,
ali. Nosso colega, no ano passado, ele inclusive apresentou o Fábio, né? O Fábio também, no ano passado, apresentou o trabalho dele muito bonito aqui na frente, assim como o Jorge, né? Foi realmente um achado, né? E depois a professora faz questão de apresentá-lo. Então, o que acontece? Nós temos iniciativas isoladas do Projeto Alice, tá certo? E nós contamos com essas iniciativas, com as pessoas que vêm de longe, né? Temos colega Santa Catarina, o pessoal vem de Santa Catarina também, porque é a forma que nós temos para difundir. Nosso país tem dimensões continentais, tá certo? E no momento que eu abracei a ideia do Projeto Alice, foi porque eu vi que era algo bom para o nosso país, né? Por que eu tive essa ideia? Eu já lecionei na Faculdade de Computação e Informática, leciono na Escola de Engenharia, né? Eu sempre lecionei computação. E a gente percebe que, como a professora Wanda estava comentando, quer dizer, o aluno ele quer ser mais imediatista, ele quer recursos mais sofisticados, né? E ele quer logo na primeira aula já sair fazendo um videogame, né? Por exemplo, eu sou da geração, eu fui da última turma que tive na engenharia, programação com cartão perfurado, linguagem Fortran, e na tecnologia, eu fui da última turma que teve COBOL, com o professor Takato, que está ali no fundo, ali, né? COBOL com cartão perfurado. Né? Quando eu conto isso nas minhas salas, o pessoal chega, nossa, eu sou um dinossauro. Eu falo, não me sinto dinossauro. Mas o fato é que, por um lado, teve um lado gostoso, porque a gente vivenciou uma série de etapas, então quando a gente fala com propriedade para os alunos. Mas, ao mesmo tempo, até nós, viu, professora, não se iluda. Eu sei alguma coisa do Alice. Meu filho sabe bem mais do que eu, e a professora Wanda pode dizer. Ontem, depois que vocês foram embora, ele ficou 1 hora aqui, eu querendo ir embora, a professora Wanda cansada, e ele lá enchendo a paciência da professora Wanda. Daqui a pouco ele está por aí. Mas a gente tem que realmente fazer o que o Jorge está fazendo com a garotada dele, o que a senhora está fazendo com essa garotada, porque são eles que vão dar continuidade. Eles têm uma criatividade que nós não acompanhamos, eles pegam o celular hoje e fazem maravilhas com o celular. O celular hoje tem tanta coisa que ele até telefona, né? Ele tira foto, tem rádio, eu uso o rádio, eu uso bastante, eu uso fotografia bastante, tem videogame, né? Tem mensagem de texto e tal, e ele também telefona. De vez em quando dá para falar com o telefone quando se desliga o resto, né? Então, o que a gente tem que perceber, quer dizer que nós estamos numa nova época. Uma das coisas que eu gostei muito da palestra do Randy Pausch, eu sou um fanático por Star Trek. Eu sou daquela geração que ficava acordado até tarde esperando passar a versão dublada aqui no Brasil, e teve versão que foi censurada no governo militar, viu, professora Wanda? Para ver lá o James Kirk lá com o Scott, com o McCoy, tentar resolver um problema com alienígena esquisito, que era um boneco qualquer lá e alguma coisa que vale. Eu sou da geração que curtia quando começou a ser reprisado o Star Trek, né? E tem um dos episódios que eu acho mais incrível, tem um que programam lá a Enterprise com os com a carga carga neural de um que seria um gênio da época lá, e de repente ele tem lá um estresse lá, e o computador da Enterprise também tem estresse porque estava pensando como ele, né? Mas se nós pegarmos aquele episódio e passarmos hoje, reprisarmos, por exemplo, o cartão de memória que eles colocavam hoje, nossa, um pendrive faz muito mais, né? Se nós olharmos lá o mousepad, que era uma caixa de papelão bonitinha que eles falavam, hoje nós temos os ThinkPads. Quer dizer, nós estamos vivendo uma série de implementações tecnológicas que eram o sonho de muitos de nós quando nós éramos crianças. E as nossas crianças são a geração que estão vivenciando isso como uma coisa mais natural do mundo. No outro dia, eu ouvi um aluno contando, a internet estava fora do ar, falou, a internet está fora do ar, como é que eu vou trabalhar? Né? Tem um quadrinho que eu acho fantástico, né? Às vezes eu coloco na minha apresentação,
onde tem assim, uma pessoa falando no telefone, estamos com a internet fora do ar, por isso estamos fazendo tudo manualmente, né? Aí na mesa de trás aparece, tem 3 secretárias com baralho jogando paciência, né? Então, nós temos que reconhecer que os tempos mudaram. Ainda bem, temos novas tecnologias, temos coisas novas, né? E agora nós temos que aproveitar toda a nossa experiência, tudo que nós vencemos para chegar nesse estágio, né? E mostrar para gerações que nós estamos criando, educando, o que nós aprendemos de bom e de ruim com o que ficou para trás, e torcer para que eles façam o melhor possível com o que ficou para frente. Eu vou usar um exemplo que eu estava falando com a professora Wanda agora, no elevador, quando nós estávamos subindo. Propositalmente, o grupo do professor Randy Pausch queria não colocar armas dentro das edições do Alice. Aliás, salvo engano, na palestra final dele, ele fala assim, que o desafio que ele fez para a garotada criar videogame é que não podia ter armas, nem, acho que sexo, violência, não podia ter violência e sexo. E que eles tinham que criar sem esses elementos, né? E muitos entraram em pinel, porque a garotada, a primeira coisa que quer é usar arma, né? E, curiosamente, na edição do Alice, uma das edições, ele só tinha um revólverzinho 38 lá, né? E é impressionante, todo o curso, sempre o pessoal acha o bendito revólver que está escondido em algum lugar. Ontem meu filho estava feliz da vida que nessa edição nova do Alice, que a professora Wanda distribuiu, tinha uma espingarda num diretório onde tem os peregrinos. Quer dizer, então veja, nós temos a função exatamente, tudo bem, a tecnologia vai passar um monte de coisa divertida para os nossos alunos, né? Mas nós é que vamos passar os conceitos, os princípios, as tabelas de valores. Nós é que vamos estimulá-los a pegar um ônibus vindo de Pernambuco até aqui, ou um avião de Santa Catarina, ou tomar a iniciativa de ir lá na Bahia e fazer a molecada se interessar. É isso que vai fazer com que a gente leve para frente. Fala, professor Raquel. Oi, professora Raquel, sou professora de Estatística da Escola de Engenharia. O que eu fiquei com pena, e já conversei com várias pessoas desde ontem, é que eu acho que o evento está tão interessante, né? E é uma coisa que pode ser tão aplicada por tanta gente que está aqui em São Paulo e que não tem a mínima ideia de que esse evento está acontecendo, que eu acho que talvez agora, a partir para um próximo evento, de repente, pessoal aqui que tem conhecimentos, né? Porque às vezes a gente está na universidade e não tem tanto conhecimento no ensino médio, em outras escolas, né? Tentar fazer um contato, de repente, até pelo sindicato dos professores, sindicato das escolas mantenedoras, sei lá, para trazer mais gente, né? Porque, assim, tem tantos professores ensinando computação no ensino médio aqui em São Paulo, e eles não têm a mínima ideia. E quando você recebe um e-mail, como eu recebi mesmo, de lista, que eu faço parte, né, que recebo sobre eventos ligados à computação, e veio a chamada do Alice, mas você não tem a ideia do que vai ser esse evento na hora que você vê aquela chamada, né? Então, não sei nem se para uma próxima vez, Edson, você pede até ajuda pessoal de marketing da universidade, né? Porque nós estamos numa universidade, a gente pode ter, do mesmo jeito que eu, como estatística, procuro colaborar nas pesquisas, no questionário que vocês estão respondendo, porque a gente fica com um foco melhor, sabendo quem é que está vindo aqui, quais são as expectativas de quem está vindo aqui. Eu acho que nós estamos numa universidade, todo mundo que está aqui dentro que pode colaborar tem que ser agregado ao projeto, né? Eu acho que dá pena ver esse auditório vazio, né, relativamente vazio. Não está vazio, mas poderia estar muito mais cheio, né? E agora eu acho que, assim, como está sendo gravado, eu não sei se isso aí vai ser guardado e vai ser disponibilizado. Então, de repente, depois se fazer algum tipo de trabalho com esse pessoal nas escolas, em que se disponibilize esse material, para que eles, num horário conveniente, né, porque professor também é complicado, às vezes a gente quer estar aqui, mas está em horário de aula, né? Às vezes o coordenador não pode sair da escola naquele momento, né? Então, eu acho que
daqui para frente, toda essa exposição que foi feita agora, as de ontem, elas têm que ser mais divulgadas. Eu queria comentar duas coisas. Também temos o pessoal lá do centro, né, o Edgar e o Alexandre, né? Então chegaram aí também, nossos que participaram. O Fábio queria trocar uma palavrinha rapidinho aqui também, mas aproveitando, professora, só para lembrar, nós estamos tendo transmissão online. Isso já é um progresso, já é um começo, tá? E eu acho que toda grande caminhada, né, começa do primeiro passo, e nós já estamos talvez no segundo ou terceiro. Eu acho que isso já é alguma coisa, isso já é muito, na minha opinião. Eu mesmo não imaginava que nós íamos chegar nesse estágio que nós estamos hoje. Fábio, bem-vindo, por favor. Antes de mais nada, desculpe o atraso, porque eu estou com um projeto na FEBRAS e foi uma luta para estar aqui hoje. Porque com um projeto, 3 alunos têm que dar assistência, nunca vieram, então é sempre complicado. Gostaria de agradecer ao Edson por essa iniciativa junto com a Universidade Mackenzie. Eu acho que o software Alice é um software maravilhoso. Eu venho tendo algumas experiências com resultados muito expressivos. O ano passado, nós temos um projeto que é o Animalice, que é o festival de animação utilizando a Alice. O ano passado a gente fez o tema das eleições, aproveitando, né, as eleições presidenciais e estaduais. E os alunos, eu criei, né, eu disse para os meus alunos que dentro da sala de aula eu sou um Deus que pode ser questionado a qualquer momento, mas sou um Deus. Então eu criei um país, e nesse país, que a gente deu o nome de Tupiniquim, eles tinham que criar um candidato à presidência desse país. Esse candidato tinha que ter um nome africano e um sobrenome indígena. E eles teriam que pesquisar as propostas de governo dos candidatos reais, né, a candidata a presidente, e sem partidarismo, né, que apesar da idade ser pequena, quinta série, né, 10 a 11 anos, eles sofrem muita influência dos pais, né? Então, sem partidarismo, não importa se você gosta desse candidato ou não, mas se você achar que essa proposta é boa para o Brasil, deve ser boa para Tupiniquim também. Então, você vai incorporar essa proposta para o seu candidato e vai montar um horário eleitoral, onde esse seu candidato vai apresentar essa proposta. E nós fizemos a votação, foi muito bacana. Eu queria trazer uma provocação, uma proposta também, né? Eu acho que a gente poderia começar a pensar na ideia de fazer quem sabe, um Animalice com outro nome, não tem problema, mas algum evento que as crianças possam mandar, porque é tão tranquilo, eles podem mandar o material deles, eles podem fazer inscrição toda virtual, porque o custo, às vezes, de se deslocar é complicado. A gente vê isso lá na FEBRAS, muitas equipes não foram para a FEBRAS por falta de recursos, não há patrocínio para a educação no país, mas quem quiser montar uma banda de pagode, quem quiser montar um bloco de carnaval, minha realidade lá em Salvador é muito por aí, pode fazer, que tem patrocínio, viu? As marcas de cerveja estão aí para patrocinar tudo, mas a educação, infelizmente, no nosso país não há um grande investimento. E eu acho que chega um momento que a gente pode estar trazendo essa garotada, e quem sabe até através das secretarias de educação, do MEC, a gente pode estar desenvolvendo um projeto que tem um alcance maior, porque essa ferramenta é fantástica. Esse ano eles têm um projeto diferente no Animalice, né? O tema, eles vão se tornar uma agência publicitária, onde tem que fazer uma campanha para alertar dos problemas, né, com o planeta. Então vão ser vários temas, e eles vão ter que montar uma campanha de conscientização ambiental. Então todo ano a gente propõe um tema novo. Então eu acho que a gente poderia fazer um projeto que pudesse ter uma história, um tema, alguma coisa assim. E também tem a parte de jogos, que eles se interessam muito. Eu acho que fica aí a provocação, Edson, para você, viu? Mais uma. Obrigado. Na verdade, salve de palmas, por favor. Na verdade, nós temos, está no nosso planejamento, nós temos realmente uma espécie de competição do Alice. O professor Daniel Arndt, ele está envolvido na maratona de programação, né? Não é de propósito, porque, por exemplo, existe um software chamado Boca, que recebe os programas para a competição da maratona de programação. Mas nós também podemos receber isso, criar um site para receber esses arquivos, e podemos usar o próprio Boca, que ele é muito bom para receber arquivos também. Então, nós só estamos aguardando para ver como é que nós faríamos esse processo.
Está anotado desde o ano passado. Você falou do Animalista ano passado, está anotado. É que são muitas providências até chegar no estágio de a gente poder coordenar um evento dessa natureza. Vamos tentar para o ano que vem, quem sabe. Sem estender muito mais, as pessoas que estão falando, passei para a professora Zenilda, vou pedir para você também, Fábio, o Alexandre também está querendo falar. Como nós temos transmissão online, eu preciso ter um termo de cessão de imagens e direitos aqui, tá? Depois eu precisaria que assinasse. O Alexandre também pediu a palavra, tá certo? E mais alguém vai querer falar também depois? Então, após isso, nós já teríamos fazer a nossa parada amanhã e irmos para o nosso coffee break. Tudo bom, Alexandre? Bom dia, muito obrigado. Nós somos, professor Edgar e eu, do Grupo de Realidade Virtual Aumentada da Federal de Uberlândia. Já conhecemos Jorge, Edson, Andréia. E nosso contato com o Alice, professora, ele se dá sempre, já que o grupo precisa de pesquisar com realidade virtual e aumentada, no início dos nossos trabalhos com alunos que estão começando as atividades de RV, nós usamos o Alice para que eles entendam o que é um ambiente virtual, a construção do AV, as interações, as formas de inserir, retirar objetos, assim por diante. E em todos, nós participamos desde de 97, dos simpósios brasileiros de realidade virtual, e em todos eles sempre houve uma menção, ou um desenvolvimento, ou um mini-curso relacionado com o Alice. Então é importante lembrar, o Jorge já deve ter participado de alguma coisa nesse sentido, que o Alice vem sendo, no Brasil, discutido inclusive como uma ferramenta, não só de ensino, mas de realidade virtual, de aprendizagem de ambientes virtuais, etc. Nós, a partir desse insight, gostaríamos de convidar todos vocês também, se o Edson me permitir, para um evento de realidade virtual que acontece no Brasil esse ano, em Uberlândia, de 23 a 26 de maio. Naturalmente, novamente, nós vamos ter alguma coisa envolvida com a Alice no evento. E dizer, Edson, que realmente uma sugestão que a gente gostaria de fazer para o grupo de desenvolvimento é o pensamento já de levar os ambientes virtuais que foram criados e desenvolvidos usando o Alice para a realidade aumentada, de tal forma que, com o uso, por exemplo, de marcadores, nós pudéssemos ter o acesso aos ambientes desenvolvidos e constituídos, né, por meio da web ou mesmo de solução local. Ok? E, se você me permitir, é só colocar SVR 2011 no Google, que vocês vão achar um pouquinho mais sobre o evento. Eu tinha falado com o Edson, inclusive o Edson é nosso convidado especial, convidado VIP, e realmente no evento, com certeza, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre o Alice. E podia, inclusive, o Edson fazer um pouquinho sobre difusão do Alice lá dentro do evento, num dado instante que vai ter sobre novas ferramentas correlatas. Obrigado, Alexandre. Tá? Eu me comprometo depois pegar direitinho o link com o Alexandre e eu coloco na nossa webpage do Alice, tá? Para ficar a divulgação. Só para você ter uma ideia, em princípio, esse registro que nós estamos tendo deverá ter alguma documentação, né? E nós temos, eu não tive tempo de lançar na página do Alice, porque, na verdade, o pessoal que fez a reportagem ano passado não concluiu a edição. Nós deveremos, nas próximas semanas, lançar a reportagem que foi feita com o Dom ano passado, né, na página do Alice, e talvez a nossa também desse ano aqui. Ontem o pessoal da TV Mackenzie entrevistou a professora Wanda, entrevistou o John da Softex, entrevistou o Eric Acero, que é um ex-aluno nosso que está no interior de São Paulo, acho que São Carlos, né? Também com uma iniciativa muito bonita do projeto Alice, né? É esse passinho de formiguinha que a gente vai sedimentando, criando a cultura. Nos Estados Unidos, o Alice já é uma cultura, não é, professora Wanda? Quanto é que está a estatística? 20% das escolas americanas? Aproximadamente 20% dos colégios americanos já usam Alice como uma ferramenta regular. Cabe uma nota, eu queria fazer uma pequena nota aqui, uma iniciativa muito bonita também da Faculdade de Computação e Informática. O Jorge falou do Scratch, não é isso?
tem o pessoal da Faculdade de Computação Informática da Mackenzie que está fazendo uma experiência com a ferramenta Scratch, né? Nós não tivemos tempo de combinar, mas eu até tinha planejado ter um espaço aqui para o pessoal do Mackenzie mostrar isso daí. Eu acabei não conseguindo trocar uma ideia com o professor Fábio, né? Mas eu sei que o professor Fábio, ele está assim, numa visão bem acadêmica, ele está fazendo um trabalho com alunos orientados da seguinte maneira. Um grupo de alunos está trabalhando com o Alice, vai fazer o trabalho de conclusão de curso e outras anotações com o Alice, e outro grupo está fazendo o equivalente com o Scratch. Por favor, me corrija se eu estiver dizendo alguma bobagem. E há uma meta deles, desse grupo de alunos, porque o aluno, quando termina o curso, ele tem um trabalho, algumas escolas chamam de TCC, aqui no Mackenzie nós chamamos de TGI, né? Seria TCC, trabalho de conclusão de curso, o Mackenzie chama de TGI, trabalho de graduação interdisciplinar. E o pessoal da FCI está fazendo um trabalho muito bonito, né? Onde já internamente, eu não pude participar, mas eu soube que eles fizeram um debate em cima dessas duas ferramentas. Eu já vi a professora Regiane, que estava aqui ontem, inclusive, dando aula do Scratch no laboratório de informática. Eu até fiquei curioso, até eu queria assistir às aulas, né? Infelizmente não dá. Muito que a gente aprende é meio na orelhada mesmo assim. Mas eu sei que eles estão fazendo um trabalho muito bonito nesse tipo de comparação. E o professor Fábio falou que tem como meta que esse trabalho chegue num segundo momento a formatar curso à distância dos dois modos, tanto do Alice quanto do Scratch. Estou contando com isso, né? Estou realmente contando com essa possibilidade. E aproveitando um pouquinho mais, só para dourar um pouquinho a prata da casa, né? Na CCH, que é a unidade que tem um curso de matemática, de física, de filosofia e pedagogia, né? Temos a professora Ângela, que leciona computação. Lá a professora Ângela e a professora Melanie, esse ano passado, tiveram a oportunidade de ter o curso do Alice lá na Carnegie Mellon, no Summer Institute. Elas tiveram a oportunidade de apresentar, num workshop da CCH, o Alice, e os alunos ficaram maravilhados, né? Foi assim, eu tive a oportunidade de chegar no finalzinho, fui lá como um ouvinte penetra lá, fiquei quietinho no fundo da sala, e foi muito interessante, né? Na sequência vinha o pessoal, um doutor que ia falar de perícia criminal, alguma coisa assim. Os alunos não queriam deixar a professora Ângela, a professora Maria encerrar a apresentação, né? E a organizadora, não, porque tem dois doutores aí fora esperando, né? Aí eu pensei comigo, não, mas tem dois doutores aqui dentro dando aula, duas doutoras dando aula aqui dentro, né? Eu acho que os colegas doutores podem ter essa compreensão, né? Mas foi assim uma coisa muito interessante, o interesse, a motivação. De fato, os nossos alunos da CCH provavelmente serão grandes multiplicadores do projeto Alice também, tá certo? Bom, meus amigos, então agora alguém deseja mais uma palavra? Muito bem, então agora eu vou encerrar essa etapa da sessão, convidá-los para o nosso coffee break na outra parte, né? Quando retornarmos, então, a professora Wanda assumirá os trabalhos. Ok? Salva de palmas a todos os colaboradores.